Muito bem, estou com Adolfo Padilha aqui para comentar os principais assuntos de hoje. Adolfo Padilha, bem-vindo. Vamos lá, o seu destaque. Bom dia, Eudes. Bom dia, amigos da Mix FM. Ontem foi Aliás, parabéns, foi uma entrevista muito boa com o Geraldo Alckmin. O que você achou? Eu achei aquela tua pergunta sobre as condenações do Lula, que só tem 3 de 11 já, ainda faltam 11, né? Se ele estava enxergando alguma coisa. Aquela foi fantástica. Mas né? ele é copiloto, né? A do copiloto foi mais ainda, ficou bem claro, porque o copiloto é para quando o piloto passa mal, o copiloto assume. Quer dizer, ficou bem claro para quem quer entender. Mas falando disso, minha abertura vai ser bem rápida, mas eu vou olhar na câmera aqui na plataforma digital, porque eu vejo muitos militantes de ex-prefeitos aqui de Prudente fazendo campanha e cobrando algumas coisas que... Vai um alerta a todos os prudentinos. Qual ex-prefeito já fez um vídeo declarando apoio ao Lula ou ao Bolsonaro? Porque o prefeito Ed Thomas é publicamente apoiador do Bolsonaro. E o Tupã? E o Bugalho? Apoia quem? E vale o mesmo para os deputados também. Acho que a melhor forma, seja você de esquerda ou de direita, escolher o seu candidato esse ano, faltam só 14 dias, hein, gente? 12 dias, 13 dias. É chegar, olhar nos olhos e falar assim, quem que você está apoiando? Seja ele candidato estadual, federal, quem que você apoia para presidente? E cobrar dos ex-prefeitos também. Alô, você que é militante de ex-prefeito e cobra uma posição, o atual prefeito Ed Thomas já deixou bem claro que ele é Bolsonaro. Ficamos aguardando aí então o vídeo do Tupã, ex-prefeito, e do Nelson Bugalho também. Toca o programa aí, Eudes Figueiredo. Muito bem, olha, o Procurador-Geral da República, Augusto Aras, defendeu a constitucionalidade da norma que aumentou os valores do Auxílio Brasil e também do Vale Gás no ano eleitoral e criou a ajuda financeira a motoristas e taxistas, caminhoneiros autônomos. Vamos lá, na opinião da PGR, do Augusto Aras, essa medida aí que aumentou o Auxílio Brasil para R$600 é válida, mesmo em ano eleitoral. Olha, Eudes, aqui são dois pontos de vista que eu sempre falei. O assistencialismo não é um caminho muito saudável para uma nação que pretende ser próspera em todos os sentidos, né? A gente sabe que o assistencialismo é uma coisa muito complicada se não tiver um limite de entendimento, se não tiver um limite temporal e se não tiver umas circunstâncias muito sérias para isso acontecer. Se encaixa os 3 itens, as 3 posições que eu falei aqui, a necessidade sim, cada pandemia que nós tivemos. Né? Todo mundo viu o discurso do fique em casa, a consequência financeira que causou a muita gente. Né? Agora, o prazo temporal, a necessidade real, isso tudo, numa possível reeleição do presidente Bolsonaro, tem que ser revisto no sentido de que dê o auxílio àqueles que precisam, mas dê também na mesma proporção a oportunidade de ele não precisar de auxílio nenhum. Seja com cursos de qualificação profissional, seja com possibilidade de ir para a escola, estudar, se informar. Aí sim eu acho que vale a pena, porque nós temos que pensar no futuro de um país onde empreender, buscar sobreviver sem ajuda do Estado, sem tanta interferência do Estado, é muito melhor para que o país fique muito maior. Pois a gente vê que a intromissão do Estado, há aí vários exemplos do STF se intrometendo de uma forma muito direta nas decisões que nós brasileiros que vivemos uma democracia deveríamos tomar normalmente, o problema que isso já causa. Então, eu acho que o assistencialismo, diante dessa pandemia que ocorreu, ajudar as pessoas, eu acho que ele é viável. Mas tem que ter um prazo e tem que ter uma regra para também qualificar as pessoas. Claro que a oposição viu isso como uma grande oportunidade, mas para a oposição, a gente tem uma coisa a dizer: é o jogo que tem que ser jogado. Falar em jogo que tem que ser jogado, olha, mais uma paulada na muleira aí de quem é bolsonarista, vamos dizer assim. Porque Alexandre de Moraes votou para tornar o ex-senador Magno Malta réu no STF por calúnia. Estou dizendo pau na muleira porque toda semana tem uma do Alexandre de Moraes. E é sempre alguém da direita, né? É sempre Alexandre de Moraes, é sempre o Fachin e sempre alguém da direita. Você não vê ninguém da esquerda sendo atingido. Aí você se pergunta assim, rapaz do céu, o pessoal que é da esquerda, eles andam na linha da lei. Eles andam mesmo ou eles andam sobre as nuvens? São santos, têm asa. Então é tão evidente essa perseguição a quem é de direita que fica aqui pra gente avaliar. É sempre alguém da esquerda e sempre os mesmos ministros. Quando não é o Fachin, é o Moraes.
Quando não é o Moraes, não é o Fachin, é o Lewandowski. Então fica a dica, o próximo presidente da República eleito vai poder escolher mais 2 ministros do STF. Se a maioria ainda for ministros que têm uma tendência ideológica para a esquerda, você que está me ouvindo aí, avalie bem para onde esse país vai caminhar. Então, nós temos um limão azedo e temos as outras alternativas. Mas o limão azedo ainda dá para ingerir, engolir e descer para baixo. O resto pode ser meio complicado. É esse o recado que a gente manda. Porque é sempre os mesmos e sempre contra o pessoal da esquerda. Adolfo Padilha. Direita, desculpa. Olha, Adolfo, o ex-jogador de futebol Walter Casagrande está participando de um comercial na TV a favor do presidente Luiz Inácio Lula da Silva. E ele diz que acredita que o petista tem chance de vencer no primeiro turno da corrida eleitoral. E no vídeo divulgado no final de semana, o ex-jogador inicia falando que o Brasil está perto de ser campeão. Agora, o detalhe que chamou nesse vídeo é que ele chamou o presidente Jair Bolsonaro de covarde e violento. Veja bem, a gente tem que comentar coisas que o Casagrande fala. Deixa eu achar uma comparação aqui. Seria a mesma coisa de comentar coisa que o Zé Maluco fala, né, cara? Lembra que na nossa época, nós éramos moleque imprudente, tinha aquele cara que você chama Zé Louco. Não, Zé Louco? Não era o Zé Louco, era um outro cara. É a mesma coisa. O Zé Louco uma vez sentou na minha frente e disse que era o Giannichini. Então é a mesma coisa. É a mesma coisa a gente comentar o que o Casagrande fala. Quem é o Casagrande na ordem do dia? Um ídolo frustrado, né? Teve um problema muito sério, mas isso também não tem que ser colado na testa dele. Se reabilitou, né? Eu acho que a única parte boa do Casagrande, que a gente quer acreditar, que ele foi um usuário de droga e se reabilitou. Essa é a única coisa que presta no histórico do Casagrande. O resto, nada. Foi um mau atleta, no sentido de dar exemplo. Enfim, um comentarista apaixonado, tanto é que a Globo dispensou ele. Ele participou de um podcast há uns tempos atrás e falou que o fato dele votar no Lula não faz dele participar da campanha. Olha ele aí fazendo programa pro Lula. Então é um cara totalmente desequilibrado, é um cara totalmente fora da qualquer medida moral. Eu me sinto até mal de comentar coisas que o Casagrande fala, porque, na boa, eu acho que os nossos ouvintes, eu e você, somos intelectualmente mais avançados do que esse cara. Muito bem, olha, o Brasil tem a 6ª menor inflação do G20 em 2022. A taxa está menor do que a União Europeia, o Reino Unido, o Canadá, Estados Unidos e França no acumulado do ano. Apesar das críticas, parece que o Brasil está indo muito bem esse ano. Não, e você vê, a semana passada teve um evento onde participou o Meirelles, alguns ex-ministros da economia, os pais da economia brasileira, que liberal para eles economia só estava no discurso quando eles tiveram a oportunidade. E eles falam do Brasil de uma forma como se o Brasil tivesse indo para o caos. Eles desconsideram totalmente a necessidade da liberação do dinheiro que teve para a pandemia, para combater a pandemia, mesmo contra governadores, contra a STF. O governo federal enfrentou tudo isso, comprou milhões e milhões de vacina, pagou pela vacina, fez contrato antecipado antes de que todo mundo com a AstraZeneca, mas você não vai ver isso no consórcio de mídia. E a gente vai estar lembrando aqui, principalmente, você vê que é uma coisa que já pararam de bater tanto, porque não tem muita liga sobre as vacinas, querendo colocar a culpa no atual presidente Bolsonaro que concorre à reeleição. E para eles, o Brasil parece estar no mar de horrores. Enquanto você vê a economia mundial ressaltando a postura econômica que foi tomada pelo Brasil pós-pandemia. Quando você vê resultados, você vê... Eu estava vendo o Meirelles falar que o Brasil precisa retomar a confiabilidade dos investidores internacionais. Onde esse cara está morando nos últimos 6 meses que ele não assistiu os leilões que ocorreram no Brasil, o quanto de investimento tem programado para os próximos 10 anos nesse país. Então a gente vê que é tudo questão eleitoral. Tá 1000 maravilhas? Não está 1000 maravilhas. Eu acho que tem muita coisa a ser acertada. Mas querer colocar que está numa péssima situação, eu acho que todo mundo viu, por exemplo, vou dar aqui como exemplo, que eu vi esses dias, anteontem, um vídeo do presidente Jair Bolsonaro num posto de gasolina lá em Londres, onde a gasolina representa, revertido libras para real, R$9 o litro. Ou seja, nós temos um dos commodities mais importantes da literatura econômica, que é o que mais baseia a economia como um todo. Hoje nossa gasolina é uma das mais baratas do mundo. Então, para você que está me ouvindo, a gente não precisa explicar muito.
isso tudo não passa de discurso eleitoral, porque a eleição está aí a próximo 10, 12 dias. Muito bem, reta final da eleição e olha, a Soraya Tronic, que é do União Brasil, pediu ao Tribunal Superior Eleitoral que proíba Bolsonaro de usar as imagens da viagem em Londres na campanha eleitoral. Tá todo mundo querendo que o Bolsonaro não use imagem nenhuma. Mas aí, eu não sei porque essa preocupação, porque ele perde para todo mundo no segundo turno, segundo as pesquisas das empresas suspeitas, né? Eu digo desse jeito, porque instituto não tem nada de instituto. Instituto é uma coisa séria. Pelo menos parte da prerrogativa, tudo que é instituto tem que ser sério. Já a empresa de pesquisa, como tem um ditado que diz aí, cada ponto vale uma graninha. Agora vamos falar da Soraya. Você sabe como a Soraya chegou no seu cargo político nas últimas eleições? Não tenho ideia. Ela era uma ativista como a Carla Zambelli, defendendo o Brasil, pátria e o Bolsonaro. Foi na onda do Dória, por exemplo. Foi na onda do Dória. Foi assim que ela conseguiu se eleger. Foi mordidinha pela música da vaidade, como aconteceu com o Sérgio Moro, com Joyce Reutemann, com Frota e tantos outros que a gente viu, e virou algoz. Bolsonaro virou o pior presidente da República para ela. Então, eu fico assim, tudo isso acontece, eu dizer aí que está o grande perigo, porque o STF abriu essa possibilidade de intervir dessa forma na vida de todos nós brasileiros. As pessoas estão achando que isso vai acontecer com o Bolsonaro. O primeiro passo é começar atingindo a quem interessa ou não interessa estar no poder. Depois de que a gente se calou para tanta interferência em nossas vidas, invasão de conversas de WhatsApp, como ocorreu, determinar o que pode, o que não pode, o Estado interferindo com o seu peso através da Suprema Corte Brasileira na vida de todos nós brasileiros, dessa forma, com essa ingerência toda, isso um dia vai chegar em nós aqui. Vai chegar aqui na Mix FM. Um dia vai chegar aqui no Padilha, vai chegar no Eudes, quer dizer, a gente não pode... eu hoje digo, e digo fortemente e confio muito, o STF não representa aquilo que eu quero para o direito brasileiro. O STF não me dá confiança nenhuma. O STF, para mim, não me dá segurança jurídica nenhuma como cidadão brasileiro, entendeu? Eu há muito tempo falo, desde quando você me trouxe para a rádio, você é ocupado disso, desde quando nós começamos lá em outra rádio, eu sempre disse, para mim o STF tinha que ser composto por juízes que tinham no mínimo uma experiência de 5, 6 anos numa primeira instância, para não perder a distância da realidade da vida. Tem ministros, infelizmente, por ter tudo pago, vivem numa redoma, os caras perderam a sensibilidade daquilo que realmente acontece no mundo, porque é tudo muito fácil para eles. Então o STF hoje não me representa. Daqui a pouco, esse tipo de censura chega na gente. Ou a gente vai ser proibido de falar isso, ou você é obrigado a dizer, não, o STF me representa. O que é um absurdo, né? É uma pena ver uma candidata a presidente tão jovem, que ascendeu a política pegando carona na onda Bolsonaro, virou mais uma Joyce Reutemann aí na disputa eleitoral. Muito bem, a última notícia para hoje, o Tribunal Superior Eleitoral autorizou o envio de militares das Forças Armadas para reforçar a segurança e ajudar na logística da eleição, ao menos em cidades do Rio de Janeiro, do Amazonas e do Mato Grosso. A situação está preocupante por lá? Eu acho que... Eu não sei de quem foi o pedido para esse tipo de recurso. O Tribunal Regional do Rio de Janeiro solicitou reforço em 72 municípios. Eu acho que por uma questão de... No Rio de Janeiro se trata muito da militância... da milícia, né? Você sabe que lá o povo tem... Esses dias eu estava vendo no jornal coisas que a gente acha que só existe lá no Talibã. Mas tem cidades e periferia no Rio de Janeiro que os traficantes, como eu diria assim, as quadrilhas não estão deixando as pessoas saindo na rua. Eles têm horário para ficar dentro de casa. O cara amanhece de manhã, tem corpo jogado na porta da casa dele. Tiro na porta, tiro na janela. O estado do Rio há muito tempo já não é mais dominado pelo Estado de Direito, né? O estado do Rio há muito tempo já é dominado por milícias e pela bandidagem. Então no Rio de Janeiro eu acho que justifica assim, ter esse apoio, porque existe uma pressão danada para votar naqueles que eles querem que vote, né? Se foi um tiro com a justificativa achando que pode ter um confronto de direita com esquerda, eu acho que foi um tiro no pé do TSE nesse sentido, porque na verdade vai dar segurança para que o eleitor possa escolher quem ele quer votar. E no Rio de Janeiro a coisa é muito feia. Tô dizendo de matéria que eu acho que eu assisti, hoje é terça-feira, se eu não me engano, foi sábado, na Record.
Entendeu? Os moradores tudo com capuz, com voz invertida, denunciando horrores. E aí você pergunta assim, como é que pode? A que nível que chegou isso? Talvez a nível daquela proposta do Fachin de não deixar mais a polícia subir no morro. A polícia subindo no morro, eles já tinham um comando de tudo, imagina a polícia sem subir. Muito bem, nós conversamos com Adolfo Padilha hoje, que volta amanhã na quarta-feira com mais opinião política aqui na Mix. E olha, deixa eu já deixar claro que durante essa semana a gente deve conversar com ex-candidato a prefeito e candidato esse ano a deputado federal, Zé Lemes. Um vídeo dele na internet está causando a maior polêmica, um verdadeiro documentário. Você chegou a ver? Para mim, cheguei e desejo boa sorte para você nessa entrevista, mas para mim é queimar queimado. Muito bem. A gente volta a se falar a qualquer momento aqui na programação da Mix.